Alô, meus colegas, tudo bom? Meus amigos do canal Mensageiro da Esperança. Hoje nós queremos dar uma mensagem um pouco diferente. Pediram para que eu fizesse uma receita de pão. O pessoal daqui em casa gosta muito. E eu quero passar para você essa receita simples que, de vez em quando, a gente faz esse pão aqui. E, né, sou suspeito, mas diz que fica uma delícia. Então eu vou passar para os ingredientes e depois também na descrição eu colocarei certinho os ingredientes do que vai nesse meu pão. E a receita deste pão é para fazer 2 pães com uma média de 1 quilo de farinha de trigo. Então nós temos o açúcar, né? Então a média de 56 gramas, o azeite 180 gramas e 180 gramas de leite ambiente, né? Temperatura ambiente. E mais 180 gramas de, ml de água, também um pouquinho morna, né? Não pode estar muito quente. E tem uma média de 15 gramas de sal. E nessa nossa receita, para ficar gostosa, né? Já está aqui, né? Eu quebrei 2 ovos, está aqui 2 ovos. E o fermento para pão, nós temos aqui 15 gramas. E o nosso trigo, nosso trigo, pesei aqui 1 quilinho de trigo. Então esses são os ingredientes. Então vamos misturar a massa. E eu normalmente começo colocando o azeite nessa bacia, né? Toda o leite. E também coloco a água. Isso, então os líquidos, eu vou acrescentar o açúcar, colocar o sal, como eu falei, que eu vou deixar a descrição da receita, a receita na descrição do canal. Os 2 ovos, isso, né? Eu vou dar uma boa mexida, né? Tem uma colherzinha de pau aqui, né? Para facilitar a vida do padeiro aqui. Então a gente vai dar uma boa mexida para desmanchar um pouquinho, né? Absorver um pouquinho o açúcar, o sal desse líquido aqui, né? Na parte molhada da nossa receita. E também misturar bem os 2 ovos. Isso. Logo em seguida eu acrescento o nosso fermento. Isso. Mais um pouquinho, a gente mexe mais um pouquinho. O segredo de um pão ficar delicioso não é só a mistura. Que todo mundo, talvez na internet, as nossas mães faziam, a gente não conseguia entender como o pão da minha mãe, da minha avó, da oma, né? Nós aqui em Santa Catarina temos muitos descendentes alemães, né? Então tem a oma, o opa, né? A nona dos italianos. Como que esse pão ficava tão gostoso? Porque além de misturar bem os ingredientes, as misturavam com amor. E aqui está talvez a grande receita nossa: fazer com amor, fazer com carinho. Tudo que fazemos, vamos tentar fazer com carinho. E assim é as coisas de Deus. Quando fazemos as coisas de Deus com carinho, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Então nós queremos também acrescentar um pouquinho do trigo, para a gente começar incorporando o trigo já nesse líquido, né? Nossos ingredientes úmidos, que o pessoal fala muito. E aqui nós vamos misturando. E aos poucos ela vai criando. Já vai mexendo com a própria colher. Depois, daqui a pouco, vamos colocar a mão da massa. Aqui em casa o pessoal quer sempre comer o meu pão, não sei porquê, né? Já tentaram fazer na casa deles, meus filhos, mas eles pularam fora, né? Tentaram, uns não deu certo, outros falaram que não ficaram tão bom assim. A gente vai tentar descobrir um pouco o que deu errado por lá, né? Talvez errou um pouquinho na receita, tiveram um pouquinho da pressa para fazer logo o pão ir para o forno, mas muitas vezes a gente tem que ter essa paciência
de mexer, de solvar ele para ele ficar no ponto para ser assado. E aqui nós vamos acrescentando o nosso trigo. Então praticamente vai todo esse trigo aqui até a massa ficar no ponto dela descansar. E assim já vamos misturando o nosso trigo. E aos poucos nós vamos ter que abandonar um pouquinho a nossa colher e vamos na moda antiga. Né? Lógico, se é para fazer mais pão com a receita maior, é bom ter um cilindro, ter uma máquina para solvar, né? E no nosso caso não há tanta necessidade, né? Então nós vamos quase todo o trigo, vamos sobrar bem pouquinho no final. Então já vou começar limpando aqui a nossa colher de pau para colocar na massa, a mão na massa. E aqui já vai, muitas vezes em casa a gente está meio estressado, né? E fazer um pão ajuda a gente perder um pouquinho esse nosso estresse. E de outro lado, nós podemos fazer em forma de uma oração, porque cada vez que vamos misturando a massa, o tempero dos nossos produtos que a gente vai fazer, nosso alimento, a gente vai pedindo para Deus, né, que misture essa massa. O amor de Deus em nossa vida, em nossa família, que ajude que essa massa cresça, assim cresça o amor de Deus também em nós. Nós está solvando esse pão para chegar ao ponto, né, da massa dele, e podemos pedir a Deus que Ele realmente nos dê a graça, transformando esse gesto tão simples em uma oração. Nós encontramos muitas vezes colegas nossos aí que estão com problema familiar, né? Quando está lá na cozinha, cozinhando, seja o homem, seja a mulher, conforme vai fazendo a sua comida, vai rezando. Senhor, coloque fermento nessa massa, o fermento do amor na minha família, para que ela cresça abundantemente, para que fique bonita, conforme o teu agrado. E ali a gente vai colocando. E muitas vezes, quem sabe, né? Na hora de solvar aquela raiva que a gente muitas vezes está dentro da gente, a gente pode também falar para Deus, né? Solvando mesmo ali com força, falar, Senhor, me cure dessa raiva, me cure dessa revolta, dessas enfermidades. Que Deus vai fazer isso na nossa vida. E é nesse processo que estou fazendo aqui, leva mais ou menos uns 7, 8 minutos de solvando até a massa ficar boa, não ficar muito grudenta na mão, né? Então isso também, né, tem esse tempo de sovar, porque não é aquela receita do pão alemão, que é uma massa mole, né, que coloca cresce, já logo vai para forma, né? Já um pão mais sovado, aqui nós temos o rolo de macarrão, no qual nós vamos estender essa massa para enrolar o nosso pão. Assim é a minha geladeira, né? Ela também está vibrando, né? Pelo pão que estou fazendo, né? Que ela vai ganhar um pão depois, né? Para ser guardado, para ficar, né, dias ali na geladeira daí. Então, mas, viu? Só falei que ia colocar serviço para ela, ela parou. Então a gente vai sovando esse pão, essa massa, até ela ficar um pouquinho mais bem homogênea, bem misturada, bem sovada. E isso, quanto mais eu vou sovando, eu vou fazendo com que o fermento, podemos dizer, vai se despertando nessa massa e começa a crescer. É assim na nossa vida. Quanto mais a gente aproxima de Deus, Deus vai mexendo na nossa vida, a fé vai se despertando em nós e a gente vai crescendo. Então, daqui a pouco a gente vai dar uma pausa, né? Senão o nosso vídeo vai longe demais, né? E a pessoa vai acabar desistindo para ver o resultado do pão. Daqui a pouco nós já vamos dar uma paradinha, depois a gente volta de novo quando a massa estiver no ponto de ser cilindrada, né? Daqui a pouco a gente vai pôr ela para crescer, aí a gente paramos e aguardamos até o momento de voltar a usar essa massa. Essa massa ela tem dobragem de tamanho para ficar muito boa. Eu vou tirar um pouquinho da minha bacia aqui, jogar um pouquinho de trigo nessa mesa aqui.
E vamos tentar sovar dessa maneira, né? Sempre empurrando, abrindo, rasgando a massa. Isso ela vai ficar, o trigo vai absorvendo melhor dentro. Muitas vezes demora um pouco, mas hoje em dia o pessoal não tem muita paciência, prefere ir na padaria, né? Eu também faço isso, né? A maioria das vezes. Porque muitas vezes fazer pão a gente precisa de um tempinho. E esse tempinho muitas vezes nós não temos, né? A massa ainda está grudando um pouquinho ainda. Então vamos precisar mais um pouquinho desse trigo para que a massa não grude muito e também não pode ficar muito dura, né? E ela vai demorar um pouquinho daí para crescer, fica pesada, uma massa muito pesada. Daqui a pouco ela está no ponto. A gente vai rasgando para que esse fermento se desperta, acorda. Assim, Deus fala para nós, né? Acorda, povo de Deus. Está na hora de a gente ir à batalha. É um pãozinho que, se pegar certinho, né? Já fiz, eu tenho uma experiência, coloquei umas vezes numa loja para vender. Vendeu. Começou a vender bem esse pão aqui, essa receita. Só que, como falei, né? Precisa um pouquinho de tempo. Olha, a massa está ficando bem. Vocês conseguem ver na câmera, né? Ela começou a ficar já bem lisinha. Vou sovar mais um pouquinho. E nós vamos pôr ela para crescer. Isso, ficou bonitinha, então vamos pôr novamente nessa nossa bacia aqui. E vamos deixar ela com um pouquinho de trigo por cima, para não grudar o pano que eu vou pôr em cima, né, para abafar um pouquinho, né, para deixar ela crescer. Acredito uma base de 30, 40 minutos, ela já dobrou de tamanho. Beleza? Aí já vamos colocar um pano por cima, também vou colocar logo em seguida um saquinho plástico para abafar melhor. Quanto mais quentinha, a massa cresce mais rápida. Beleza? Então daqui a pouco nós iremos voltar para ver a quantidade, como essa massa cresceu, e nós já vamos começar já fazer, né, o ponto de cilindrar ela, enrolar e dar um tempo novamente o pão crescer até chegar ao ponto do forno. Tchau, até mais logo. Aí voltamos, né, com a massa agora já no ponto, né, como ela ficou bonita, cresceu bem, né, no esperado. E nós já deixamos já as duas formas, né, já passado o óleo, untada e farinhada, né, para não grudar muito. E aqui nós vamos repartir a massa em dois pedaços. Então a gente cortamos aqui. Isso, bem no meio. Isso, bem. Isso, dois pedaços bonitos. Agora vamos esticar ele, essa massa, que no nosso rolo de macarrão, né, rolo de pão, como se queira chamar, né? Jogamos um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa, né, para não grudar muito. E quando nós fazemos pão, né, normalmente os homens e as mulheres falam assim, olha, pode fazer as suas receitas, mas não suja a minha cozinha. É a preocupação delas. Mas aqui nós vamos agora abrir essa massa no rolo aqui, até ela sair o ar todo que ela tem, né, para não ficar um pão oco depois no meio, né. A gente vai abrir, ela vai ficar uma massa e vamos enrolar depois. Demora um pouquinho, mas isso faz parte do padeiro, do pão caseiro, daquilo das nossas avós, das nossas mães, né, que faziam os pães em casa. Sei que a minha mãe fazia o pacote de 5 quilos, né, que era muita gente, lá, uns 12 pãezinhos lá, que a gente ia assar naquele forninho de barro.
feito de barro, ficar um ponto totalmente diferente. Mas como a gente não tem forno de barro, vamos apresentar com forninho elétrico. E abrir a massa também é a mesma coisa, né? Vai abrindo, esticando ela, para ela ficar realmente uma massa bonita. Como nossa forma tem uma média 22, 25 centímetros, a gente tem que abrir a massa para ela, o pão ficar bem encaixadinho lá dentro, conforme a nossa forma. Um pouquinho de lado aqui, porque ainda está um pouquinho estreito. Isso, já está ficando boa já aqui. Já ver que pão bonito no final quando vier assadinho. Que pena que vocês não vão poder experimentar, mas eu experimento por vocês. Isso, agora a gente vamos esticar essa massa. A gente pega na ponta aqui, ó, sempre puxando, trazendo ela meio esticadinha e enrolando ela sempre para fora e ajeitando ela para ela ficar bem enroladinha, para que o nosso pão também fique bonito, né? Não adianta só gostoso. Na aparência tem que ajudar um pouquinho. Quando a aparência é boa, a gente consegue, parece dar outro gosto. Ó, tá ficando. Isso, deixa eu esticar um pouquinho aqui para nós finalizar o nosso pãozinho aqui. Isso. Já mostra como vai ficar no final. Isso, ó. Ele fica assim, ó. E nós vamos pôr dentro dessa forma aqui, ó, já. Certinho. Ajeitadinho. E nós vamos fazer com a outra parte a mesma coisa, né? Vamos cilindrar ela, né? Esticar ela bem para que saia todo o acho. Jogar mais um pouquinho assim de farinha. Isso. Não grudar muito na mesa da patroa. E vamos nós passar o nosso forno. Lógico, quem tiver um cilindro, né? Para cilindrar a massa também fica boa. Quanto mais esse cilindro, esparrama ela, fica melhor. Ela fica uma massa mais macia. Mas aqui já para uma receita de 2 pães, muitas vezes quase não compensa a gente sujar um cilindro grande, né? Eu tenho um grande, mas não compensa muitas vezes até para pouco pão, né? Mas uma receitinha assim já para um pedido de uma minha menina, que queria que fizesse eu pão para ela, então vou fazer, já vou gravar e já aproveitamos, né, esse momento. Esse pãozinho vai ficar um pouquinho maior que o outro, né? Como eu não pesei, só cortei assim só no olhar. Vamos dar uma enroladinha nele e pôr de novo para crescer um pouquinho antes no forno. E o nosso forno, a gente já começa a assar ele, já é pré-aquecido, né? A 180 graus, por uns 15 minutinhos. Até lá o pão também já deu outra descansadinha, cresceu um pouquinho. Então, ele vai para o forno daí, por uns 30, 40 minutos, né? Até ele ficar bem assadinho. Esse vai ficar um pouquinho maior porque eu não cortei conforme a medida, né? Aqui assim. Que beleza. Tudo é na paciência, né? Na calmaria, ó. 2 pães, conforme. Agora vamos cobrir e deixar ele crescer um pouquinho. Como eu tinha comentado, de colocar até um plástico que ajuda ele crescer mais rápido. Isso. Ok? Aqui ele está pronto. Só esperar crescer para a gente colocar, para nós colocarmos ele no forno para assar. Então, vamos mais uma pausinha. Quando ele estiver bom para ir para o forno, nós voltamos aqui. Beleza? Vou dar um tempinho aqui, enquanto você pode tomar sua água, descansando um pouquinho, depois continuamos aqui no nosso vídeo. Isso aí. Agora o nosso pão já cresceu, né? Ficou bonito, né? Cresceu bem. Agora vou colocar ele no forno, como eu já tinha falado, no forno a 180 graus.
depois daqui a pouco a gente volta, né? Então, enquanto isso eu vou no forno, não dá para que vocês verem pelo canal, mas o meu forno fica meio escondido aqui. Vamos colocar assim, as duas formas no pão, no forno. Vamos deixar eles crescer e assar por uns 30 minutos, 40 minutos. Vamos começar a ficar douradinho. Vamos colocar 40 minutinhos aqui. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com ele assadinho, soltando fumaça, um pão delicioso. Então aguarde lá, que o nosso pão vai sair ainda hoje. Isso aí. Aqui está o pão, já transformei aquele que eu falei no início, que ficou menor por questão de repartir a massa. Ficou bonito, olha, bem macio, né? O jeito está muito bom. Vou pegar o segundo, né? Nós tínhamos a massinha maior, mas ficou um pão muito bonito. Isso, olha que beleza de pão, ó, olha o tamanho dele. Então ficou o pão. Essa é a receita, nosso mensageiro da esperança. Nesse eu passei um pouquinho de margarina sobre, dar um brilho, então eu vou passar nesse aqui. Mas ambos ficaram bem assados e pelo cheiro está muito bom. Como eu falei, a receita completa eu vou colocar na descrição desse vídeo. Meu muito obrigado. Compartilhe, se inscreva nesse canal. Não falamos só de Deus, falamos de Deus porque nós vivemos aquilo que Deus propõe a nós. Respiramos o que Deus nos dá, o ar, a natureza, a criatividade, o gosto de cozinhar é é uma das maneiras de servir melhor também as nossas famílias. Que Deus te abençoe. Tomara que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e que até o próximo momento nosso de mensageiro da esperança. Que Deus te abençoe, te proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.